Feche os olhos por um instante e imagine. Um vento suave toca seu rosto sem que você veja de onde vem. Uma presença sutil, mas arrebatadora, invade o seu coração. Você sente um chamado, uma inquietação, uma certeza inexplicável de que algo maior está acontecendo. Você já passou por isso? Já sentiu aquela sensação de que algo divino estava guiando seus passos, mesmo sem entender como? Talvez você tenha se perguntado, como o Espírito Santo age? Agora, preste atenção, porque o que eu vou te contar pode mudar a forma como você enxerga a vida espiritual. Desde os tempos antigos, profetas, reis e pessoas comuns testemunharam o mover do Espírito Santo, uma força invisível que molda destinos, abre caminhos e revela segredos escondidos no coração de Deus. Mas aqui está o ponto que poucos entendem. Ele não age de forma aleatória, e sim em um fluxo preciso, como um rio que sabe exatamente para onde corre. E sabe qual é a parte mais intrigante? Muitos estão sendo guiados por ele sem nem perceber. Alguns chamam de intuição, outros de coincidência, mas aqueles que têm olhos espirituais enxergam a verdade. É o sopro divino conduzindo a história da humanidade e principalmente a sua história. Ele pode estar falando com você agora, mesmo enquanto escuta estas palavras, plantando em seu coração um desejo profundo de algo mais. Mas afinal, como reconhecer quando o Espírito Santo está agindo? Aqui está um dos maiores segredos espirituais. Ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele convida. E ao contrário do que muitos pensam, ele não age apenas em grandes momentos de êxtase espiritual, mas também no ordinário, no cotidiano, nas pequenas escolhas que determinam grandes destinos. Quando uma porta se fecha, quando um caminho inesperado se abre, quando você sente uma paz inexplicável em meio ao caos, não ignore isso. O Espírito Santo está trabalhando e existe mais. Quando ele entra em ação, cadeias invisíveis são quebradas, fardos pesados caem dos ombros e um novo horizonte se abre diante de você. Mas atenção, o Espírito Santo nunca força ninguém a segui-lo. Ele é como uma brisa suave que pode ser percebida, acolhida ou ignorada. Muitos perdem as oportunidades que ele traz simplesmente porque esperam algo barulhento, quando na verdade ele age no silêncio da alma. Agora deixe-me te fazer uma pergunta profunda. Você já experimentou aquela sensação de clareza repentina, como se um véu fosse retirado dos seus olhos? De repente, uma decisão que parecia impossível se torna óbvia. Um medo que te paralisava desaparece. Uma resposta que você buscava surge sem esforço. Isso não é mágica, nem acaso. É o Espírito Santo movendo peças no tabuleiro da sua vida, preparando o terreno para algo maior. E se eu te dissesse que há um caminho para sentir essa presença com mais intensidade? Que existe um segredo que os maiores sábios espirituais sempre souberam? O Espírito Santo se manifesta mais fortemente quando encontra um coração disposto. Isso não significa ser perfeito ou santo, mas sim estar aberto para ouvir e seguir a direção que ele aponta. Ele fala através da palavra, da oração, dos sinais ao seu redor e, acima de tudo, através do seu coração. Agora, pense nisso. Quantas vezes você sentiu que deveria seguir um caminho e, por medo ou dúvida, ignorou esse impulso? Quantas oportunidades você pode ter perdido porque hesitou em confiar? Aqui está a verdade que ninguém te conta. O Espírito Santo não te pede que entenda tudo, apenas que confie. E quando você confia, milagres começam a acontecer. E se eu te dissesse que, neste exato momento, ele está agindo? Sim, agora mesmo, enquanto você escuta isso. Talvez ele esteja te chamando para algo maior, talvez esteja te dando uma resposta que você buscava há tempos. O que você vai fazer com isso? Vai ignorar e seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Ou vai abrir o coração
e permitir que essa força divina transforme sua história. A decisão é sua, mas uma coisa é certa: quando o Espírito Santo age, nada permanece igual. Agora que você já entendeu que o Espírito Santo está sempre agindo, quero te levar ainda mais fundo. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser guiadas com tanta clareza, enquanto outras vivem perdidas, sem direção? O segredo está na sintonia espiritual. Não é que o Espírito Santo escolha algumas pessoas e ignore outras. Ele está sempre falando, mas poucos param para ouvir. Pense comigo. Um rádio pode captar várias frequências, mas se você não sintonizar a estação certa, tudo o que você ouvirá será ruído. A presença do Espírito Santo é como uma transmissão contínua do céu, cheia de revelações, instruções e até mesmo avisos. Mas para captar essa transmissão, você precisa aprender a ajustar seu coração. E acredite, quanto mais você se abre para ele, mais clara se torna a sua voz. Mas agora vem uma questão ainda mais intrigante. Como exatamente o Espírito Santo age no dia a dia? Muitos acham que ele só se manifesta de forma extraordinária, visões, milagres, revelações sobrenaturais. Sim, ele pode agir assim. Mas o verdadeiro poder do Espírito Santo está na constância, na presença sutil e transformadora que molda o seu caráter, suas decisões e sua vida. Você já passou por uma situação em que tudo parecia perdido, mas de repente uma solução inesperada surgiu? Ou então, já sentiu uma paz inexplicável em meio a um problema que deveria te deixar desesperado? Isso não é acaso. É o Espírito Santo te sustentando, guiando seus passos mesmo quando você não percebe. E aqui está algo que poucos entendem. O Espírito Santo não age apenas dentro da igreja. Ele está na sua casa, no seu trabalho, nas suas conversas, nos seus pensamentos. Ele é o conselheiro silencioso que te avisa quando algo está errado, que te impulsiona a fazer o bem, que te dá força quando você sente que não pode mais continuar. Agora, preste muita atenção no que vou te dizer. Quando você se torna uma morada do Espírito Santo, sua vida nunca mais será a mesma. Ele começa a moldar seu coração, suas emoções, sua visão de mundo. Aqueles medos que antes te paralisavam começam a perder a força. Aquela insegurança que te impedia de avançar se dissolve. De repente, você percebe que não está mais sozinho. Há uma força maior te guiando. Mas aqui está o grande desafio. Muitas pessoas resistem ao Espírito Santo sem nem perceber. Como? Ignorando sua voz. Quantas vezes você sentiu no fundo do coração que deveria perdoar alguém, mas o orgulho te impediu? Quantas vezes você teve uma forte impressão de que não deveria tomar determinada decisão, mas insistiu e acabou sofrendo as consequências? O Espírito Santo não te obriga, ele te direciona. E quando você aprende a confiar nessa direção, portas começam a se abrir, problemas começam a se resolver e um novo nível de paz e clareza toma conta da sua vida. Agora, pare e reflita. E se a partir de hoje você decidisse ouvir essa voz com mais atenção? E se, ao invés de ignorar aqueles impulsos sutis, você começasse a agir conforme a orientação do Espírito Santo? Como sua vida poderia ser transformada? A resposta está dentro de você. O Espírito Santo já está agindo. A pergunta é: você está pronto para seguir a direção dele? Agora que você já compreendeu que o Espírito Santo está agindo o tempo todo, surge uma questão ainda mais profunda. Como podemos ter um relacionamento mais íntimo com ele? Afinal, não basta apenas saber que ele existe. É preciso aprender a caminhar em sintonia com ele. E acredite, essa é a chave para uma vida transformada.
Muitas pessoas vivem frustradas espiritualmente porque esperam que o Espírito Santo haja como um raio, de forma repentina e estrondosa. Mas o verdadeiro segredo não está apenas nos grandes momentos espirituais. Está na comunhão diária, na constância, na busca sincera. Quem anda com o Espírito Santo não depende de emoções passageiras, mas constrói uma conexão profunda e duradoura. E talvez agora você esteja se perguntando: como eu posso sentir essa presença com mais clareza? A resposta é simples e poderosa. Aprenda a silenciar o ruído do mundo e a dar espaço para ele falar. No meio de tantas distrações, preocupações e vozes ao nosso redor, a voz do Espírito Santo pode parecer distante. Mas, quando você se dispõe a ouvi-lo, ele se torna cada vez mais audível e presente na sua vida. Uma das formas mais poderosas de sentir o agir do Espírito Santo é através da palavra. Sim, a Bíblia não é um livro comum. Ela é um canal direto de comunicação entre Deus e o seu coração. Quantas vezes você já abriu um versículo e sentiu que aquelas palavras eram exatamente o que você precisava naquele momento? Isso não é coincidência. É o Espírito Santo falando diretamente com você. Mas existe um outro segredo que transforma vidas: a oração. Não estou falando apenas de orações decoradas ou feitas por obrigação, mas de uma conversa real, sincera, profunda. O Espírito Santo é o melhor conselheiro que existe, mas ele só pode agir se você abrir espaço para ele entrar. Quando você se entrega, quando fala com Deus de coração aberto, você começa a perceber mudanças reais na sua vida e não para por aí. O Espírito Santo também age através de sinais. Nada na sua vida acontece por acaso. Deus está constantemente te guiando, mas a pergunta é: você tem prestado atenção nos sinais? Muitas vezes, ele fecha portas para te livrar de algo pior. Em outros momentos, ele coloca pessoas no seu caminho que trazem respostas que você nem sabia que precisava. O problema é que na correria do dia a dia, muitos ignoram esses sinais e acabam tomando decisões erradas. Agora, reflita comigo. Quantas vezes o Espírito Santo já tentou te guiar, mas você resistiu? Quantas vezes você sentiu no fundo do coração que deveria fazer algo, mas deixou o medo ou a dúvida falarem mais alto? Talvez você esteja vivendo um momento de indecisão agora mesmo, sem saber qual caminho seguir. Se esse for o seu caso, quero te dizer algo muito importante. Confie. O Espírito Santo nunca te levará para um caminho errado. E aqui está o ponto mais transformador. Quanto mais você obedece à voz do Espírito Santo, mais claro ele se torna. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido. O que antes te prendia começa a ser quebrado. E de repente, você percebe que não está mais caminhando sozinho. Há uma força maior te guiando em cada passo. Agora, imagine como sua vida poderia ser se você decidisse, a partir de hoje, viver completamente guiado pelo Espírito Santo. Imagine ter paz, mesmo em meio às dificuldades, ter clareza mesmo nas decisões mais difíceis, sentir-se amado e protegido a cada instante. Isso não é uma teoria, é uma promessa real para aqueles que escolhem caminhar com Ele. E se tudo o que você está ouvindo agora for o chamado que o Espírito Santo está te fazendo? E se essa for a oportunidade que Ele preparou para abrir os seus olhos e te levar a um novo nível espiritual? Você vai ignorar esse chamado ou vai dizer sim para essa transformação? Agora, quero te fazer um convite. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para você. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui. Você já sentiu o Espírito Santo agir na sua vida? Como foi essa experiência? Vamos continuar essa conversa nos comentários.
E se você quer se aprofundar ainda mais nesse tema, assista aos vídeos anteriores aqui no canal. Cada vídeo traz ensinamentos poderosos para te ajudar a crescer espiritualmente. Então, não pare por aqui. Continue nessa jornada e descubra tudo o que o Espírito Santo tem para a sua vida.